Bom, gente, continuando então, falei para vocês, né, da resposta imune inata e adaptativa, né, apesar de que, obviamente, no organismo acontece ao mesmo tempo, né, a gente não pode separar em caixinhas diferentes, né, mas didaticamente a gente separa. A gente tem ainda na imunidade adaptativa dois tipos de resposta, né? A imunidade inata, relembrando, é aquela que ela é menos específica, não é que ela seja inespecífica, mas ela é um pouquinho menos específica, né? Ela reconhece a diferença de um vírus e uma bactéria, por exemplo, né? Essas células reconhecem, mas ela não sabe que tipo de vírus que é, né? Que tipo de bactéria que é, certo? Então elas reagem, né? As células reagem a esses micro-organismos, podem eliminar os micro-organismos, mas nem toda doença, né, nem toda infecção, ela é eliminada só com a resposta imune inata. Então, a gente precisa da resposta imune adaptativa. A resposta imune adaptativa é aquela que é extremamente específica, né, sabe detalhadamente qual que é o micro-organismo, por exemplo, né, e ela gera memória imunológica, né, que a grande diferença, né, entre a adaptativa e a inata. E a resposta imune adaptativa, então, ela é formada por linfócitos, né, que são as células da resposta imune adaptativa. Apesar de que, né, os linfócitos eles ativam as outras células também efetuoras, tá? A resposta imune adaptativa, ela é separada, né, dividida em resposta imune humoral e resposta imune celular. O que significa isso? Eu não sei aqui, humoral, né, e celular. Humoral é porque é uma resposta, né, adaptativa relacionada com a produção de anticorpos, tá? Então, não sei se vocês prestaram atenção na discussão que anda tendo por aí de vacinas, né, contra a Covid, que tem pessoas que falam que foram vacinadas e não produzem anticorpos ou produzem poucos anticorpos, então a vacina não funciona e etc, etc. Na verdade, a resposta imune humoral, que é essa, né, com a produção de anticorpos, ela é um tipo só de resposta, né? Existe toda uma imunidade celular por trás, né? Que inclusive ela é até mais efetiva para eliminação de vírus, tá? Por quê? Porque os vírus são organismos intracelulares obrigatórios. Então, a gente precisa de uma imunidade celular para acabar com os vírus, não só anticorpos. Por quê? Porque os anticorpos estão no nosso soro, né? Você lembra? No plasma sanguíneo. Eles não entram nas células infectadas, né? Para eliminar ou bloquear os vírus, tá? Eles só atuam quando os vírus estão fora das células, obviamente, tá? Então vamos lá. A resposta imune humoral, então, ela é melhor, né, para micro-organismos extracelulares, que são aqueles que ficam fora das células, obviamente, porque os anticorpos ficam fora das células, tá? Então, os linfócitos responsáveis pela imunidade humoral é o linfócito B. Por quê? B de bola. O linfócito B de bola, ele vai se diferenciar em plasmócito e aí o plasmócito produz os anticorpos, ok? O que os anticorpos fazem? Bloqueiam as infecções e eliminam os micro-organismos extracelulares. Não é que o anticorpo elimina, né? Ele chama aquelas células para eliminar os micro-organismos, certo? Os anticorpos vão se ligar a esses micro-organismos e aí ocorre o bloqueio, né, do micro-organismo e eles chamam as outras células efetoras para eliminar esse micro-organismo, certo? Resposta imune humoral. E a gente tem a resposta imune celular, que as células responsáveis são os linfócitos T de tatu, né? Que eu falei para vocês, os linfócitos T são aqueles generais, então, na verdade, a gente precisa de linfócito T tanto para a resposta imune humoral quanto para celular, né? No fim das contas, porque o linfócito T ele vai mandar o linfócito B
produzir anticorpos, né? Ele manda o linfócito B se diferenciar em plasmócito para produzir anticorpos, tá bom, gente? Se tiver muito difícil, assim, de entender, vocês podem, né, me perguntar, obviamente. Bom, na resposta imunicelular, a gente tem tanto aqueles micro-organismos que são fagocitados por macrófagos, né? Aí pode ser vírus, pode ser bactéria, pode ser protozoário, fungo, tá? Quanto aqueles micro-organismos intracelulares obrigatórios, né? Que é o caso dos vírus, né? Que é o caso de alguns protozoários, tá bom? São intracelulares obrigatórios. Então, serve por acaso anticorpos? Não serve, né? Assim, por quê? Porque os vírus estão escondidos aqui dentro da célula, tá? Os anticorpos, eles só vão bloquear aqueles vírus que saem das células, né? Que vão se propagar, que vão se espalhar. Mas enquanto o vírus está dentro da célula, o anticorpo não vai alcançar ele, né? Obviamente, tá bom? Então, quem que vai ser responsável por eliminar esses micro-organismos? Os linfócitos T. Aí existem dois tipos de linfócito T, o linfócito T auxiliar e o linfócito T citotóxico. O auxiliar, gente, o linfócito T auxiliar, que é o principal, que é o general, que é o comandante, beleza? O linfócito T auxiliar vai mandar os macrófagos eliminarem os micro-organismos fagocitados. Ou macrófagos, ou células dendríticas, ou o próprio linfócito B, tá bom? Então, e o próprio linfócito T citotóxico também. O linfócito T auxiliar vai mandar todas essas células a fazerem a sua função, né? Essa é a questão, beleza? Então, ativam os macrófagos para destruir os micro-organismos fagocitados. Enquanto na imunidade celular via linfócito T citotóxico, que é esse linfócito TC, né, que a gente chama, na verdade, o linfócito T, ele mata as células infectadas. Então, ele não mata apenas os micro-organismos, ele mata a célula inteira infectada. Ok? Essa é a diferença entre o linfócito T auxiliar e o linfócito T citotóxico. E essa é a diferença, né, de uma infecção causada por um micro-organismo intracelular obrigatório, que fica dentro das células, né? Então, a resposta imune, né, a célula acaba que tem que matar a própria célula infectada, tá? E a diferença de uma resposta imune que, eventualmente, o macrófago vai fagocitar um micro-organismo, ok? Aí o macrófago consegue eliminar o micro-organismo fagocitado por causa do linfócito T auxiliar. Não sei se ficou claro para vocês, né? Mas é isso que acontece, ok? Então, o linfócito T citotóxico, voltando, ele elimina as células infectadas, ok? Destrói, elimina os reservatórios da infecção. Além disso, eles eliminam também as células cancerosas, tá? Existem células do nosso sistema imune que conseguem eliminar células cancerosas, que é o linfócito T citotóxico, e o que a gente viu também anteriormente, que é as células natural killer, né? Que é um tipo de linfócito também, ok? É isso, então. As vacinas, voltando ao assunto, né? Elas induzem, né, uma resposta imune para produzir anticorpos? Induzem, com certeza, importante, muito importante. Mas elas também induzem uma resposta imunicelular, que é primordial, principalmente para a proteção contra vírus, né? Que são seres intracelulares obrigatórios, ok? Bom, voltando, aqui a gente tem uma figura dos mecanismos efetores também, né? E aí, outra coisa que, se vocês tiverem alguma dúvida, lógico, podem me procurar. O que acontece? Eu não falei para vocês que o linfócito T auxiliar, né, é o general? Por quê? Porque existem 3 tipos de células do sistema imune que vão apresentar antígenos para o linfócito T. São as células dendríticas, os macrófagos e o próprio linfócito B, ok? Então, por quê? O linfócito T, apesar dele ser o general, ele é cego.
ele não consegue enxergar os micro-organismos sem ajuda. Então, ele precisa dessa ajuda dessas três células, das células dendríticas, do macrófago e do linfócito B para poder enxergar o micro-organismo. Então, essas células fagocitam o micro-organismo, né, comem o micro-organismo, não conseguem destruir sozinhas na maior parte das vezes, tá? Algumas vezes sim, mas na maior parte das vezes não. Então, o que eles fazem? Eles apresentam os antígenos para o linfócito B, através de receptores celulares. Linfócito T, desculpa, através dos receptores celulares de cada um, ok? E aí o linfócito T, ele vai se multiplicar, né? Pode gerar memória imunológica, né? E pode gerar também mecanismos efetores, porque aí essas células vão mandar outras células eliminarem os micro-organismos, ok? Nesse caso aqui, ó, no primeiro caso, a célula dendrítica está mostrando antígeno para o linfócito T e está acontecendo a expansão clonal do linfócito T, ou seja, ele está se multiplicando, né? Precisa dessa resposta, multiplicar os linfócitos T, ok? Aqui, a segunda, o macrófago está apresentando o antígeno para o linfócito T, e aí o que o linfócito T vai fazer? Vai fazer o próprio macrófago conseguir eliminar esses micro-organismos que ele mesmo fagocitou, ok? Ativação, né, dos macrófagos, certo? E aqui o linfócito B apresentando para o linfócito T, apresentando o antígeno para o linfócito T, o que vai acontecer? O linfócito T vai comandar o linfócito B a virar plasmócito e a produzir anticorpos, ok? Então, é por isso que o linfócito T é essencial na resposta imune. Ele é cego, mas é ele que manda os mecanismos efetores das outras células, certo? E como que ele manda? Qual que é o sinal que ele dá para mandar essas células a fazerem a sua resposta? São as citocinas que eu falei para vocês no começo da aula. Citocinas são proteínas, ok? Não são anticorpos, mas são proteínas também. Aí a gente tem ILs, né, que são as interleucinas, tem o IFN, que é o interferon gama nesse caso, né, IL2, IL4, enfim. Existem várias citocinas responsáveis por funções diferentes. Obviamente, a gente não vai estudar elas aqui, né? Vocês vão estudar na faculdade depois, se vocês quiserem um curso, né, na área de biológicas, por exemplo, se tiver imunologia, certo? Aí sim, a gente estuda, né, detalhadamente a função de cada citocina, enfim, é muito legal. Mas aqui é só para mostrar para vocês que dependendo da citocina, ocorre uma resposta diferente, certo? Por exemplo, o interferon gama aqui, que é uma citocina produzida pelo linfócito T, né, um linfócito TCD4 que a gente chama, o interferon gama vai ativar macrófagos, né? Isso é muito... A gente sabe muito disso, né? Que o interferon gama, ele ativa macrófagos, ok? O que ativa o linfócito B para produzir anticorpos, né? Para virar plasmócito e produzir anticorpos? A IL-4, por exemplo, a IL-5, né? O próprio interferon gama, ok? O que ativa os linfócitos TCD8 para poder matar as células infectadas? Interferon gama também, IL-2. IL-2, que é a interleucina 2, ela ativa a proliferação celular, né? Então, assim, são citocinas diferentes, né, produzidas por linfócitos T, que ativam essas outras células. Só que eles também são ativados por citocinas também, né? Além da apresentação antigênica, certo? Então, é mais ou menos isso, os mecanismos imunológicos que a gente tem para estudar, certo? Se ficou muito confuso, muita coisa ao mesmo tempo, por favor, entre em contato, tá? E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre vacinas, ok? Boa aula, então, para vocês.